Minha irmã, bom dia a todos vocês que estão ouvindo aí este áudio. É um vídeo áudio muito importante do canal e com a palavra do Senhor, tá? Para algumas pessoas isso aqui vai ser muito importante, tá bom? E eu pessoalmente eu vivi isso na minha vida com pessoas que as escrituras sagradas aqui vão dizer muito claramente sobre quem são essas pessoas. E eu acho que cada um de nós temos que estar prontos, né? Eu estava vendo um programa, né, uma entrevista com alguns analistas, psicólogo e etc e tal, falando sobre o caso de uma até então, né, pastora, nem sei se é mais, todos conhecem o caso da Flor de Lis, né, também deputada federal, e o quanto aquela pessoa foi um engodo, né, um grande engano, as maldades e perversidades que aconteciam naquela história, onde ela se casou, era uma pessoa que não era ninguém, de repente ela casa com um homem lá, tem 3 filhos, né? Dela vem 3 filhos que são delas, e esse homem a abandona, e ela começa, né, a sua empatia louca para melhorar o mundo, ela começa a adotar crianças, né, e ajudar crianças, só que depois se descobre aí, a justiça vai averiguando, uma dessas crianças que ela encontra é o próprio ex-marido que ela, né, é acusada de eliminá-lo, e ele é quem faz dela tudo o que ela se torna, né? Porque se ela, segundo o que é relatado, se ela conseguisse adotar as 50 crianças, ultrapassasse o número de 50 crianças, ele trabalhava inclusive para o Banco do Brasil, né? Iria dar algumas vantagens, ia transformar ela numa cantora internacional. A ideia a princípio era fazer dela uma pastora, né, renomada dentro da Assembleia, que não aceitou. E como ela tinha nome, engajamento e tudo mais, ela podia sim criar o seu próprio ministério, foi o que ela fez. Só que o modus operandi é o mesmo. Só que constatou-se lá, né, depois a justiça foi vendo, muitas das crianças nunca foram adotadas, inclusive houve crianças que irregulares, e algumas nunca nem conviveram com eles. Né? Questões simples, tipo, bom, se você tiver numa casa onde tiver, mora você e mais 3, 4 irmãos, 5 irmãos, por exemplo. Você sabe como que é a estrutura, a logística disso tudo, para usar um banheiro, para fazer comida para todo mundo, não é fácil de manter. Agora você imagina para 50 crianças. Como que isso era feito? Tinha tanta gente assim trabalhando? Se tinha, era uma mega estrutura, né? E as pessoas não se questionam, mas e para dormir? Como é que você controla essa quantidade de pessoas, né? Vou ser sincero, é praticamente impossível se não tiver uma super, mega, ultra estrutura por trás disso aí. É em que apenas um pai e uma mãe não dá conta disso, de 50 crianças. Não dá. Né? Até porque são seres humanos, eles têm outros afazeres e isso aí não é inconcebível. Mas depois que eles conseguem isso, né? E eles não têm como mais manter, obviamente o dinheiro não dá mais para manter essa quantidade de pessoas. Aí ela começa a fazer então algumas entrevistas ali, outras acolá, para conseguir fundos, né? Doações, pessoas que doem. E com certeza consegue. Só que, irmãos, é difícil, porque essas histórias elas comovem as pessoas. Mas isso não é um único caso. Tá? Não é um único caso. Tem pessoas, irmãos, que elas foram apenas uma marionete na mão de outras. E vocês precisam estudar sobre um problema na mente dessas pessoas que é o narcisismo. São pessoas doentes na mente. Eles não colocam essas crianças para morar na casa deles. É só um número para que ela ganhe status, para que ela ganhe fama, para que ela consiga angariar o máximo de dinheiro possível, que as pessoas se comovam com a causa e doem para ela. Foi constatado inclusive que a casa era usada para lavagem de dinheiro e casos ali de relações sexuais ilícitas, né? Pactos de sangue fora feito e adultérios, etc. e tal. E você vê que tipo de coisa tem no meio disso tudo e só quem tá perto
Só quem entra lá dentro, a fundo, conhece essas pessoas pessoalmente para entender, puxa, que mentira. Porque o narcisista, ele cria essa situação, irmãos. O narcisista, você que ouve uma pessoa somente pela televisão, somente pelo rádio, só na internet, você não sabe quem é essa pessoa. Você precisa sentar, se conhecer com essa pessoa, entrar na casa dessa pessoa, conhecê-lo na intimidade, né, de uma amizade, e aí você vai ver que, poxa vida, olha quem é essa pessoa. Irmãos, e muitos, eu sei que muitos aí tiveram experiências, assim como eu, que não é muito boa. E essas pessoas, o tipo de relacionamento que um narcisista te proporciona na religião é o seguinte: a religião nada mais é do que uma capa que ela usa, é uma cobertura para proteger ela. Ela, ela muda de nome, essas pessoas mudam de nome, né? Por quê? Primeira coisa que você faz ao mudar de nome é fugir da justiça, porque quando as pessoas falarem no seu nome, a justiça não irá associar nem te procurar, né? Aí você vê a pessoa, poxa, essa pessoa tá bem mesmo, aí você vai olhar a causa da pessoa, a pessoa com um monte de processo nas costas. Puxa vida, que tipo de testemunho essa pessoa deu? É o que você sabe do passado dessa pessoa, né? Os filhos não querem estar perto da pessoa, as relações extremamente problemáticas, quebradas, e nós não sabemos, né? Nem você não tem que se levantar contra essas pessoas, fazer nada contra essas pessoas, deixa nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, está faltando o que tem de líderes narcisistas. Líderes que o pensamento deles é arrancar a lã das ovelhas, usar os dons e talentos que ela tem, porque depois que você sai dessas pessoas, você sai destruído, você sai esmagado, tudo foi sugado. Tá? Pessoas que eles propõem as coisas mais loucas, eles profetizam para você e te obrigam a cumprir a profecia. São pessoas que, se você tá com eles, obedecendo a risca, tá tudo bem. Se você falar um não, eles te ameaçam, eles falam que o Senhor vai te fazer mal. São pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra. Porque nós vemos isso, entendeu? Você quer ver uma coisa, irmão? Só você ver. São ministérios assim, ó. Esse caso da Flor de Lis é assim: ela tem um marido, diz que é pastor, mas o destaque é ela. Quem faz tudo é ela. É um espírito de Jezabel, né? E toda Jezabel, ela precisa do Acabe. Ela precisa ter o homem, mas o homem sempre é submisso a ela, obviamente. Ele até tem assim uma certa autoridade, desde que não bata de frente com ela. Ele nunca enfrenta ela. E vocês vão notar isso, tá? E uma autoridade de um homem, às vezes, tá? Quando ele tem uma autoridade imbuída pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso, foi chamado mesmo. Se ele vê a esposa dele errado, ele não vai humilhá-la na frente de ninguém, não é isso. Mas ele é o que dá a última palavra. Só que você vê, geralmente, as mulheres em extremo destaque, ela que são o topo, a liderança, tudo definido por elas, e fica tudo na mão delas. Tá errado. Isso tá errado, não é bíblico. Tá? Não é bíblico essa situação. Tá bom? São pessoas que usam da Torá, da verdade. Mas, irmãos, são pessoas que usam da verdade, mas eles misturam com mentira, né? Misturam um monte de coisas, e as pessoas enredadas não veem, não conseguem ouvir, não conseguem enxergar, entender o que está acontecendo, por quê? Outro detalhe dessas pessoas, são pessoas que não podem ser questionadas. Se você os questionar, você é tido como mau, como desobediente, como quem está se levantando contra o Senhor. Irmãos, cuidado, isso aí é um engano, uma coisa muito louca, muito assim, insana, né? Do ponto de vista normal, né? Do ponto de vista de uma pessoa saudável, tá bom? Saudável. E eu falo isso aqui que eu tô falando, mas das minhas experiências e que algumas pessoas estão entendendo, né? Algumas pessoas aí já estão abrindo os olhos e vendo que, poxa vida, né? Como eu não via isso antes? São pessoas que criam projetos e os projetos sempre são destruídos, ela começa um novo.
né? Eu vou ler esse texto para você de Salmos, Terrilim, capítulo 50, versículo 16, e vocês vão entender. Só irmãos, voltando aqui. Então vamos lá, Terrilim 50, 16 diz: Mas ao ímpio diz Deus. Isso é para um ímpio. E se você vê alguma pessoa se encaixar nisso aqui, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo te toque nesse momento e te guie. Que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? O Senhor está questionando essa pessoa, né? O que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção, sim, são pessoas que se você corrigi-las... Irmãos, quantas vezes você já ouviu essas pessoas falando: só quem corrige a nós é o Eterno? Né? Quem pode corrigir eles é só o Eterno, é só Yeshua. Nunca um homem pode corrigi-los, porque eles não podem ser discernidos por ninguém. Eles são superiores a todos. Todos podem ser por eles corrigidos, mas eles foram chamados direto pelo Senhor. Olha, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. O que é o adultério, queridos? Adultério para alguns, né, é só traição, marido, esposa. Não, adultério é algo foi criado reto, foi criado num código normal e alguém foi lá e alterou o caminho, entortou ele ou alterou a sequência de algo que ficou adulterado, né? Pessoas que adulteram a fé, que adulteram a verdade e etc e tal, tá bom? Então vamos lá. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua acompanha o engano. Outro detalhe, são pessoas que falam mal de todo mundo. Irmãos, qualquer um que não estiver perto deles, eles espalham mentiras. E eu vi, tá? Outro detalhe. Cuidado com essas coisas de fazer, irmãos. Vocês têm que ter líderes que o Senhor direcione a vida de vocês. Nós temos sobre nossas vidas um sumo pastor. O pastor das nossas vidas é Yeshua HaMashiach. É Jesus Cristo. Esse é o pastor das nossas vidas, o sumo pastor. E ele vai direcionar suas ovelhas para o lugar certo. Temos sim pessoas do Senhor, mas cuidado, porque tem uma classe de pessoas que fala mal de todo mundo, e quem não está com eles, eles espalham enganos, mentiras. O que você contar, os teus segredos, acredite, não fica só com você. Principalmente aqueles que você conta no Yom Kippur. Você toma muito cuidado. Assentas-te a falar contra teu irmão, olha só, isso é comum. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. O Senhor dizendo: pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Olha, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, é aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Irmãos, qual é o caminho que nós estamos seguindo? Quem está nos direcionando nessa caminhada? Então nós estamos presenciando isso numa escala, né, e o que tem de pessoas neste nível de doença na mente não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente precisa ter um direcionamento do Senhor. Pessoas cujas mensagens é sempre para atacar alguém. Você tem um problema, você passou um problema com a pessoa, foi corrigido, foi acertado, mas a pessoa continua falando daquilo, e fala na rádio, e fala na internet, e fala na pregação, e fala com outras pessoas, e te lembra, e você fica, puxa vida, se sentindo mal, quando na verdade quem te perdoou foi o Senhor e acabou. Acabou. Então cuidado, irmãos, não existe nenhum líder, nenhuma autoridade, tá, no nível de Moshe nos nossos dias, de Moisés e de Arão. Esse negócio de não me toque, não fale contra ele, não sei o quê. Porque acredite, queridos, um dia vocês vão ter os olhos abertos diante de muita gente, vai ter um espanto diante do que vai acontecer e do que vai ser revelado às pessoas, de muitas lideranças,
que vai ser assustador, mas nós temos que olhar para o Senhor, para o Messias. Tá? Ontem mesmo eu meditei num texto das Escrituras, que está lá em Miqueias, né? E são dois textos da Bíblia que vão falar de um mesmo caso. Quer ver? Isso vai acontecer nos últimos dias. Miqueias capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bozra. Como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Sim, um dia sairá um de Bozra, Bozra é a terra de Edom. O Senhor vai pegar o seu povo, todos que estão na terra de Edom, no mundo inteiro, vai reunir e haverá um pastor que vai cuidar deste rebanho, e ele vai romper e abrir os caminhos para o povo e entrará no aprisco com eles. E esta palavra é essa que está dita aqui em Isaías 63. Note. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquelas que pisam no lagar? Ele responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Lembre-se, irmãos, quem pisa o lagar dos povos, quem vai derrotar os povos, quem vai lutar esta causa, quem vai descer para, quem vai abrir os caminhos e vai se sujar por sua causa, para te dar uma vida, um novo coração, chama-se Yeshua, chama-se Jesus. E olha só, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor e a sua força derrubei por terra. Irmãos, isso aqui é algo que ainda vai acontecer. E olhei e não havia quem me ajudasse. Vai chegar o dia nos últimos tempos, quando o Senhor estiver vindo, porque Yeshua, quando ele aparecer, irmãos, ele vai recuperar, ele vai restituir e tirar o seu povo das nações. Ele vem de Bozra com a veste vermelha, ele vem de Edom, da terra de Roma. Todos sabem disso. Não vai ter quem esteja do lado dele. As pessoas estão perdendo a emuná, a fé. As pessoas estão perdendo, irmãos, o sentido da vida. Porque as pessoas que têm experiência com essas lideranças, elas saem devastadas. Não querem crer em mais nada, não têm forças para mais nada. E o Senhor está dizendo que é Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que vai até lá embaixo. Porque está chegando o ano dos remidos do Senhor e Ele vai descer para, com seu braço, dar a salvação aos povos. Quantos de nós precisamos entender e viver a situação de uma forma plena e verdadeira? E eu vou voltar para vocês para uma última, né, do livro de Ezequiel 34. Né? O Senhor falou muito comigo disso. E eu acho que alguns de vocês precisam escutar isso. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sim, irmãos, a lei para as ovelhas são duras, duríssimas, e um rigor, mas sobre eles não há esse rigor. Verso 5, assim se espalharam, por não haver pastor, tornaram-se
pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Olha só o verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Elohim, Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. O Senhor vai livrar, o Senhor vai arrancar da boca desses falsos líderes as suas ovelhas, que estão servindo apenas para serem roubadas. É roubado tempo da sua vida, tempo que nunca mais vai ser devolvido. É roubado seus dons para serem usados num propósito que não leva à transformação à verdade. Está sendo roubado a sua família, a sua dedicação ao seu trabalho, a sua família, aos seus estudos. É roubado o seu tempo do Senhor. É roubado tudo. E o Senhor diz que vai arrancar da boca desses lobos suas ovelhas. Mas eu tenho uma profecia, irmãos, da palavra do Senhor ainda maior para você. O verso 11 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes israelenses. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, está dizendo o Eterno, Ele mesmo, e eu mesmo as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Sabe por quê, irmãos? São ovelhas que, ao invés de ajudar as outras, porque existe lobos que devoram, mas existe ovelhas que, ao invés de ajudar, ela destrói os seus próprios irmãos, fazem mal aos seus próprios. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Ele vai fazer distinção no seu povo. São as palavras do Senhor para a sua e a minha vida. Fiquem firmes nisso. O Senhor tem uma causa contra os pastores do seu povo na terra inteira. Na terra inteira. E não só lá. Quantas palavras, quantos textos estão descritos nessa mesma situação? Quanto? Zacarias 11:4, assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Olha só, irmãos, os possuidores das ovelhas, eles não têm por culpados, eles fazem o mal e não se arrependem. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as minhas ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles,
e também a alma deles se enfastiou de mim. Irmãos, a relação, as ovelhas nesse estado, elas viveram algo tão intenso, sabe? Achando que estavam realmente servindo ao Senhor e que eles estavam num nível mais elevado, porque essas seitas, elas causam isso. Elas fazem você achar que você é mais sábio que os outros, que você tem mais conhecimento que os outros, que você é melhor do que os outros, que todos os outros são pecadores. Se ele não é da mesma religião, do mesmo pensamento que você, se ele não fala os nomes em hebraico como você fala, então você é superior, ele é pecador demais, ele é inferior a você, deve ser visto como menor. Quando você sai desse transe, quando você acorda, o vazio que aparece na tua alma, que era preenchido por tanto lixo, te consome. E aí você precisa que o bom pastor vá até você. Irmãos, e é sutil. É sutil. Você se desvia e nem percebe que se desviou, achando que está fazendo bem. Você quer ver? Salmo 119, eu vou ler para vocês o Salmo 119, no último versículo. Olha o salmista pedindo o socorro de Deus e nós não vemos isso. Salmo 119, versículo 176 diz: Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Isso aqui é uma pessoa, irmãos, tá? É um servo do Senhor que está dizendo para o Eterno: Senhor, eu me desgarrei, eu me desviei. Eu sou uma ovelha que estava no teu aprisco, no teu pasto, mas me desviei. Fui comer uma grama que parecia-me boa, e agora eu não tenho mais forças para voltar. Por favor, Senhor, busca o teu servo. Senhor, vem atrás do teu servo, porque eu não tenho forças para ir até o Senhor. E acredite, irmãos, o Senhor vai atrás. Como o Mashiach Yeshua falou, se preciso for, ele larga as 99 que estão lá e vai atrás dessa única. Mas o servo do Senhor está dizendo: Senhor, busca o teu servo. Vem atrás de mim, me procura, porque eu não consigo sair de onde eu estou. Mas ele lembra: eu não me esqueci dos teus mandamentos, eu lembro que eu vivi na tua presença. Que desde a minha infância, desde a minha juventude, eu te servi, a tua palavra foi plantada em mim. Então, Senhor, busca-nos. E que o Senhor possa te buscar neste momento, que você possa ter um encontro com o Senhor. E a sua mente e o seu coração sejam completamente libertos do engano, do engodo que essas pessoas fazem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesta manhã e te dê um dia muito feliz e abençoado. Continuaremos com as mensagens da parte do Senhor cada dia mais e mais, e aquilo que o Senhor tiver para ministrar aos nossos corações, eu quero ministrar para a tua vida, como Ele tem na minha ministrado. Até os próximos vídeos, se Deus permitir. Um grande abraço a todos.